Sobre esse tema eu quero conversar também com o historiador Victor Misiato, que vai chegar agora à nossa programação. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. Por que a preocupação política, ela passa tanto pela escolha do Papa e repercute tanto também entre essas autoridades, líderes mundiais de espectros ideológicos diferentes e que agora começam a puxar as manifestações enquanto cardeal para tentar entender de que maneira que esse Papa ou a instituição católica se comportaria a partir de uma nova gestão? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aí da bancada e também com o pessoal em casa, com o público em casa. Bom, eu diria que o papel político, o papel social de um Papa, ele diz muito sobre o espírito do tempo em que nós estamos vivendo. Se nós levarmos em consideração toda a repercussão que leva à escolha de um Papa, diz muito mais sobre o tempo em que nós estamos vivendo do que necessariamente sobre a trajetória pessoal dele. Então, basta ver que nós vivemos hoje, acho que é bom pontuar isso, nós vivemos hoje um tempo em que o confronto de ideias, ele se estabeleceu entre o que alguns chamam de conservadores e progressistas, reformadores e revolucionários. No entanto, esse debate ele vem entrando em conflito, ele vem criando uma nova dialética, podemos colocar assim, um novo espírito do tempo em que, se de um lado, eu vou puxar para os últimos dois papas, por exemplo, ficar mais claro. Se de um lado nós tivemos um papa onde a União Europeia, com Bento XVI, buscava se colocar como um espaço de transformação do mundo, ou de centro do mundo, tentar reviver esses valores europeus, e isso perdurou durante o seu papado. Com Francisco, nós tivemos, aí sim, um aspecto mais radical, vamos colocar assim, até pela escolha de um Papa inédito, de um nome inédito, de uma perspectiva muito mais social, onde que na primeira década do século XXI já se estabelecia vários elementos do que muitos chamam de perspectiva progressista. Agora, a importância da política, nesse momento, diz muito sobre uma tentativa de acomodação, de moderação, de reforma entre essa perspectiva mais radical e uma perspectiva mais tradicional, civilizadora, vamos colocar assim. Portanto, eu acho que da última vez que eu estive aí com vocês, eu até fiz uma comparação entre um ideal mais globalista e um ideal mais universal. Ao meu ver, a primeira instância, os primeiros momentos, a leitura que eu faço é que nós estamos tentando uma confluência entre esses dois valores, tanto globalistas quanto universalistas tradicionais. Professor, o Fábio Piperno também quer conversar contigo. Manda ver, Piperno. Professor, boa tarde. Sempre um prazer falar contigo. É o seguinte, quando muita gente tenta, aliás, fazer esse corte, essa divisão, muito, eu diria, muito simplista, inclusive, entre progressistas e conservadores, e a gente tendo em mente temas tão complexos, por exemplo, como as questões lá da imigração. Eu me lembro, professor, o que a gente pensava sobre a líder política Angela Merkel até 2015. Era, segundo todos os estereótipos da época, uma política que veio de correntes mais conservadoras. E aí, quando aquela questão se torna o grande tema, e aí a gente falando de novo em espírito do tempo, o grande tema debatido, discutido e que de alguma forma pressionava a Europa, ela adota um posicionamento muito mais próximo daquilo que pensavam os progressistas. E aí a gente tem, então, Robert Prevost, novo Papa, ele que, para muitos, tinha ligações mais próximas com correntes não exatamente ultraconservadoras, mas, digamos, mais ortodoxas da vida política americana. Então, professor, pensando exatamente na questão do espírito do tempo, o que a gente pode imaginar de um cardeal que se torna Papa em um momento de tantos conflitos pelo mundo, tomando aí uma proporção praticamente inédita nos últimos 70 anos, que sai de um conclave
que se tornou o mais rápido dos últimos 150 anos, embora o mais numeroso da história da igreja, dando uma clara sinalização de que me parece que a igreja não está exatamente dividida. Boa tarde, Piperno. Sempre um prazer falar com você também. Eu diria que nós podemos traçar dois caminhos com essa sua pergunta. O primeiro caminho é o caminho de um espírito do tempo que precisa resolver conflitos fronteiriços do cristianismo. É longe de ser uma cruzada, pelo contrário, é necessário agora quando eu digo nós, eu estou falando assim, a civilização ocidental repensar quais são as suas estratégias enquanto diálogo, principalmente com a Igreja Ortodoxa Oriental, leia-se, a defesa intransigente do fim desse conflito entre Rússia e Ucrânia, não apenas tratando como certo ou errado, lógico que aqui não é uma análise geopolítica, mas é também trazendo a importância do povo russo e do povo ucraniano, cristãos, para dentro de uma lógica universalista do cristianismo. Evidentemente que as diferenças são muito claras e muito maiores do que a gente pensa. O próprio Papa Francisco, antes da guerra, iniciou esse caminho, abriu pontes, como está sendo muito falado, com a Igreja Ortodoxa, e eu vejo que o espírito do tempo retoma essa necessidade de trazer os cristãos ortodoxos, o cristianismo oriental, para dentro dessa perspectiva de um tempo mais universalista no que diz respeito ao cristianismo. Por um lado, pelo outro lado, o segundo caminho que você apontou, de forma bem interessante, citando a Angela Merkel, eu diria que a escolha de Leão XIV, ao colocar o nome em homenagem a Leão XIII, traz justamente esse novo elemento que é manter as bases tradicionais da igreja em um momento revolucionário. Se naquela época, com Leão XIII, foi a Revolução Industrial, agora é a inteligência artificial e todos os debates éticos que estão por trás disso. Então é fundamental a escolha. É interessante a gente pensar quando é um americano que pode ter suas origens no Partido Republicano, mas que tem já suas falas de uma certa forma contrárias a Donald Trump em determinados momentos, mas que tem uma trajetória muito grande no Peru, que é um país que recebe uma influência muito grande tanto dos Estados Unidos quanto da China atualmente, e que vem lá do interior, ou seja, que tem uma raiz mais tradicional. Então, amalgamar todas essas visões talvez seja esse grande desafio do Papa Leão XIV, que foi um desafio bem cumprido por Leão XIII, lá no século XIX, quando ele conseguiu costurar, amarrar alguns elementos fundamentais que estavam soltos ali, no que diz respeito à participação da Igreja Católica e os tempos modernos. Agora, nós podemos dizer, para finalizar a sua pergunta, nós vivemos os tempos da pós-modernidade ou da hipermodernidade, em que cada vez mais é necessário essa perspectiva universalista para tentar preservar essa instituição cada vez mais forte. Professor, eu já te chamo novamente daqui a pouco, só vou conversar rapidamente aqui com o Eliseu Caetano para falar justamente sobre essa influência dos Estados Unidos. E Eliseu Caetano, nosso repórter que está lá, qual é o impacto, da nomeação do novo Papa aí para os americanos, nos Estados Unidos? Conta pra gente. Oi, Evandro, exatamente essa nomeação de Robert Prevost já repercute bastante, aliás, ainda repercute bastante aqui nos Estados Unidos e deve ser assim pelos próximos dias, E já há um impacto, viu? De acordo com os analistas aqui no país, divisões na Igreja Católica Americana, porque há divisões, A gente estava falando disso com o Kriegner, com o nosso querido Piperno. A igreja aqui está dividida entre progressistas e conservadores. Os progressistas estão celebrando um Papa focado em justiça social, imigração, ecologia, esperam avanços no diálogo com o LGBTQIA+, na inclusão de mulheres em cargos de liderança. Já os conservadores estão reagindo com desconfiança ao que eles chamam de um Papa que poderia ser
globalista e esquerdista. Temem também o enfraquecimento da doutrina em temas como aborto, eutanásia e celibato clerical, e diversos veículos daqui estão amplificando, inclusive, já essas críticas. Com relação à política interna do país, como eu disse ainda há pouco, Joe Biden é o segundo presidente católico dos Estados Unidos. E o que acontece? Ele deve aproveitar aí desse alinhamento com o novo Papa para defender juntos as políticas sociais e ambientais e também enfrentar juntos aí as pressões de bispos conservadores que já criticaram os dois publicamente. Já com relação ao Donald Trump, o atual presidente do país, ele poderia usar a imagem de um Papa liberal para mobilizar a base evangélica e católicos tradicionalistas. Também, de acordo com os analistas, Donald Trump poderia utilizar para fazer campanhas contra a interferência do Vaticano em temas como imigração e mudança climática. Agora, também já se fala bastante por aqui com relação à nomeação de bispos, tudo porque é um cargo que ele saiu para assumir como sumo pontífice, né? Então, líderes pastorais não ideológicos em dioceses estratégicas, por exemplo, como Nova York, Los Angeles, Chicago, bispos alinhados com justiça racial e direito dos imigrantes, que, aliás, é relevante para os cerca de 34% de católicos hispânicos aqui nos Estados Unidos. Ainda há pouco a gente estava trazendo, né? Estados Unidos tem 66 milhões de católicos, desses 34% são católicos hispânicos, então a questão da imigração pesa. E tem também questões-chave, Evandro, que daí eu deixo para vocês debaterem aí: aborto, imigração e meio ambiente e, claro, a relação com a imprensa. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, viu, Eliseu Caetano? Daqui a pouco a gente conversa mais. E a gente está conversando aqui ao vivo também com o professor Victor Misiato, que é historiador. E, professor, há pouco, Eliseu Caetano, nosso repórter nos Estados Unidos, falou sobre a relevância de algumas pautas que devam aparecer agora como cobrança para se entender o posicionamento do Papa. Aborto, a questão relacionada à participação de mulheres também, seja na Igreja Católica ou em outras atividades na sociedade, mas o Papa Francisco falava muito sobre uma participação maior das mulheres na Igreja Católica, esses temas que dividem opiniões e, naturalmente, ideologias políticas. O quanto isso será um tema central também para este novo Papa Leão XIV, no teu ponto de vista? Eu vejo que, em relação ao tema do aborto para a Igreja Católica, isso não deverá mudar nenhuma vírgula, independentemente do Papa que estiver à frente. Agora, em relação ao papel da mulher, eu vejo que é inevitável, cada vez mais, a Igreja Católica passe a repensar o papel da mulher dentro da instituição. A escolha de um americano é muito interessante, porque se nós pensarmos a sociedade americana, com todos os seus problemas, é uma das sociedades onde nós temos, juntamente com vários outros países, principalmente europeus e outros lugares, mas uma dimensão de paridade, de equidade entre homens e mulheres, muito importante, principalmente se pensar na esfera pública do poder. Evidentemente que os Estados Unidos nunca tiveram uma presidente mulher, mas caminha para isso também. E eu vejo que, sim, nesse aspecto, tanto da ecologia, que é algo muito universal, quanto no papel das mulheres, eu diria que sim. Eu acho que é muito provável que a Igreja avance mais alguns passos nessa perspectiva. Sobre a comunidade LGBTQIAPN+, o Papa Francisco foi muito questionado sobre isso. Mais uma vez, quando se olha para as características do Papa Leão XIV, também se aparece a manutenção da tradição da Igreja em relação à diversidade, às questões de gênero. Para o senhor, por que essa cobrança ela já aparece assim, de bate-pronto para o novo Papa? Porque quem tem o poder da palavra, quem tem o poder do microfone e da letra, é um grupo de pessoas formado em universidades, tanto particulares quanto públicas, onde essa pauta ela é muito forte. Não necessariamente isso representa a maioria do pensamento católico no mundo contemporâneo. Evidente que nas sociedades mais abertas do mundo, a liberdade pessoal, a liberdade de fazer escolhas é fundamental dentro do espaço público e privado dessas pessoas. No que diz respeito às religiões, aí é uma questão de opção, de escolha. E as religiões cristãs,
em sua maioria, tendem a ter uma perspectiva não apenas conservadora, mas de fato restrita a essa lógica. No entanto, a cobertura que se faz para a escolha de um papa, ela é feita por pessoas também que trazem consigo a sua formação acadêmica. E dentro do universo acadêmico hoje, essa pauta ela é prioritária nos estudos históricos, sociológicos, filosóficos, literários. Então, eu acho que isso representa também uma parte importante da opinião pública. Não necessariamente a maioria do pensamento cristão no mundo ocidental, o que é totalmente válido dentro do que a gente pode chamar de esfera pública, de sociedade civil, onde nós temos pensamentos conflitantes e diferentes o tempo todo. Professor, o Zé Maria Trindade, lá de Brasília, quer conversar com o senhor. Fala, Zé. Pois é, professor, nós estamos vivendo num mundo muito belicoso, né? Países que nem pensavam tanto em armas estão se armando. Muitos analistas dizem que é a popularização da tecnologia, né, que faz países tratarem a guerra de uma maneira muito mais barata, digamos assim. E é uma grande missão do Papa Leão. Eu concordo com o senhor que essa pauta de lidar com homossexuais não é uma pauta da Igreja Católica, mas sim de grupos que querem, evidentemente, colocar esse assunto em todos os debates. Mas voltando aqui à paz, o Papa sempre foi poderoso aí durante toda a história, né, da nossa história anterior. O Papa coroava reis, né? Mas agora há limites, e como lidar e como o Papa deve lidar com esse tema paz, isso é muito importante, mas a ideia é que a paz está cada vez mais distante. Né? José Maria Trindade, é um prazer falar contigo. Eu peço perdão que eu não consegui ouvir toda a sua pergunta. Se o pessoal da bancada puder resumir para mim, eu agradeço. Pode refazer, por favor. É sobre o poder do Papa de estancar esse mundo belicoso e fazer a paz. Perfeito, agora sim. Eu vejo que esse é o ponto fundamental da escolha do novo Papa. Assim, é um compromisso fundamental que ele tem que ter enquanto reabertura de diálogo, repito, com a Igreja Ortodoxa Oriental. A Europa está de portas escancaradas para uma guerra que está acontecendo lá. O Oriente Médio, ele também passa por diversos conflitos e agora, nessa última semana, abre-se mais um flanco de guerra ali envolvendo Índia e Paquistão. Portanto, eu vejo que é fundamental que o Papa escale prioridade, primeiramente no conflito entre Ucrânia e Rússia, que está ao seu lado, que está envolvendo cristãos ortodoxos e que é um espaço fundamental de servir de exemplo, tanto para o Oriente Médio quanto para a Ásia Oriental. Eu vejo que isso, no que diz respeito ao Papa Francisco, ao final da sua vida, ficou um pouco escanteado por conta das divergências que ocorreram com o conflito Rússia-Ucrânia. Agora, com o novo Papa, é fundamental que ele priorize a retomada desse diálogo com a Igreja Ortodoxa. Fala, Gani. Professor, um prazer falar contigo. No passado, a gente viu o Papa João Paulo II com um papel muito importante durante a queda do comunismo. Quais os temas hoje seriam bastante relevantes e que o posicionamento do Papa poderia ter influência? Outra ótima pergunta. Eu diria que é fundamental que o Papa cada vez mais leve em consideração os impactos éticos, morais da inteligência artificial. Nós estamos passando por uma revolução da nossa identidade, da nossa personalidade, da nossa relação com o mundo, e esse aspecto não pode deixar de escapar. Eu entendo que a ecologia, eu entendo que os aspectos da cidadania, da livre iniciativa das pessoas, das escolhas pessoais são importantes, mas o mundo caminha agora para um desafio gigantesco, em que o que nós estamos observando nesses conflitos envolvendo Estados Unidos e China é só uma cortina do que está por vir no que diz respeito ao nosso papel no mundo. E aí eu vejo que a religião ela tem um aspecto fundamental. Qual é o papel do ser humano no mundo com a inteligência artificial? Talvez esse seja uma bandeira fundamental
que Leão XIII carregou na época da Revolução Industrial com as máquinas e que agora um novo Leão, o Leão XIV, possa, de fato, debater, trazer para a igreja esse tema que é fundamental até para a nossa, não apenas sobrevivência, mas nossa dimensão de existência no mundo. Professor, antes da gente saber o resultado do conclave, muito se falava sobre a demora ou não e o quanto isso indicaria uma divisão na igreja. O senhor concorda com isso? E o senhor entende que, mesmo diante de um número de cardeais maior, essa escolha, assim, rápida, ou mais rápida do que a gente esperava, foi uma resposta a esse questionamento? Creio que sim. Nós podemos, mais uma vez, ir por dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da escolha em que o Papa Francisco fez com relação aos cardeais. Foi uma escolha muito grande. Foi a palavra certa não é essa, mas foi no bom sentido, uma pulverização de novos cardeais que vão percorrer e vão representar várias nações, algo que não acontecia na Igreja Católica. Então, muitos cardeais de novos países, de novas regiões, tiveram maior participação. Isso facilita mais a perspectiva de uma continuidade na escolha. E aí, no segundo caminho, eu puxo para os tempos em que nós estamos vivendo. O tempo da tecnologia, o tempo das escolhas rápidas, o tempo em que as pessoas já não mais toleram aguentar muito tempo escutando ou participando. Então, de uma certa forma, as próprias instituições elas se adaptam a esse novo tempo. Então, essa escolha rápida reflete também a velocidade da informação e a necessidade, como você muito bem colocou, de evitar um racha. Talvez a velocidade da escolha tenha sido muito mais como uma resposta ao que vem acontecendo do que necessariamente o que é. Ou seja, nós temos divisões, sim, gritantes na política, no cristianismo, mas a igreja vem fazendo um esforço grande, talvez agora com essa escolha, justamente para diminuir essas tensões, amortecer essas tensões e universalizar mais o seu discurso e também a sua perspectiva cristã. Interessante, professor. O Henrique Kriegner agora vai fazer uma pergunta ao senhor. Vai lá, Kriegner. Professor, muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. É um prazer falar com você e também ouvir aí essa perspectiva bastante interessante em relação a qual deve ser a nossa expectativa, considerando o nome, inclusive, né, do Papa Leão XIV, aí dando sequência ao legado bastante interessante do Leão XIII. Mas nesse mesmo sentido, eu fico com uma dúvida, professor. O quanto que a gente pode esperar que Leão XIV traga também uma ênfase para questões internas da igreja, né? Existe esse, que não é um conceito, vamos dizer, né, um conceito muito aceito, mas que existe por aí como quase que um boato, né, de que os papados eles são organizados entre um papa para dentro, outro para fora, né? Vendo aí João Paulo II tendo uma atuação muito política, depois vendo Bento XVI, um pouco mais interno, fazendo reformas internas dentro da igreja, aí vindo o Papa Francisco. Leão XIV quebraria um pouco dessa lógica ou ele também tem um olhar baseado no seu entendimento, aí, na sua visão, também interno para as questões da igreja? Boa tarde, Henrique. É mais uma vez um prazer estar com você. Eu diria que ele vai ter que andar nessas duas canoas e a sua formação diz muito sobre isso. Ele é um papa que há pouco tempo foi escolhido por Francisco justamente para trabalhar na escolha de novos bispos e também nessa seleção de novos bispos, na escolha para essas igrejas. Então, ele tem, sim, um histórico fundamental de trabalho interno dentro da Igreja Católica. Por outro lado, com a sua formação tomista, ligada a São Tomás de Aquino, e o próprio espírito do tempo exige que ele tenha cada vez mais uma participação externa. Não basta apenas, hoje em dia, se posicionar. É necessário que a sua opinião represente o tempo todo uma constante dentro das mídias, dentro da lógica, dentro das próprias disputas pelo discurso. Então, eu diria que, talvez, a partir de agora, como nós, seres humanos, estamos cada vez mais multifacetados naquela figura de nós, homens, pai, trabalhador, ao mesmo tempo alguém que também auxilia na casa, o Papa também terá que cada vez mais ser essa figura multifacetada. Alguém ligado à burocracia interna,
mas que no mundo midiático que nós vivemos, das grandes representações sociais, é fundamental uma atuação externa cada vez maior, principalmente nesses tempos de guerras que nós estamos começando a reviver, infelizmente. Conversamos com o historiador Victor Misiato. Professor, obrigado pela participação conosco na Jovem Pan. Te esperamos para as próximas. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Grande abraço. Ótima quinta-feira.